Oi, gente, eu sou Clarice. E eu sou a Hilary. E esse é mais um episódio do nosso Pod Impacto. Dessa vez com uma figura que tá aqui com a gente, Igor Carimã. Igor, fala um pouquinho de você pra galera. Oi, gente, bom dia. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acompanho pelas redes e acho muito incrível o trabalho de convidar, as pessoas para conversarem e falarem sobre esses trabalhos. Eu sou Igor, me chamo Igor Carimã. Tenho 21 anos, eu sou nascido e criado. Eu sou nascido, na verdade, na cidade de São Luís, mas com 2015 eu vim para Vargem Grande. E apesar da minha infância ser muito moldada a partir da cultura popular, porque minha mãe, ela trabalhava numa companhia chamada Companhia Barrica, lá em São Luís, não sei se vocês conhecem. Não. Mas é uma companhia muito famosa, do Maranhão todo, e viaja para o exterior e tudo mais. E a gente foi criado, eu e minha irmã fomos criados nesse espaço. Mas em 2015, quando a gente vem para Vargem Grande, porque meu pai, Edson Leite, passou no concurso, a gente vem para Vargem Grande e começa algumas movimentações. E aí, bem novinho também, eu acho que com isso eu tinha 16, 17 anos, a gente começa a fazer uma série de coisas. Uma dessas é a criação, a fundação da Fundação Cultural Trapiche, que é um movimento cultural feito pela juventude vargem-grandense e que teve uma série de atividades. A gente é ativo atualmente, mas com pouca movimentação, justamente porque muitos dos membros que mais puxavam viajaram. Então, recentemente, a gente teve nosso diretor, Marcelo Luna, que é uma pessoa incrível. Ontem mesmo eu estava com a mãe dele e a gente desabou de choro lembrando dele. E o Marcelo é esse ator, criador, um grande multiartista vargem-grandense, que ele é criado, nascido aqui também. E ele foi para Recife, fazer um dia desses, foi para fazer a sua segunda graduação. Eu fui para São Luís também para fazer a minha graduação de Ciências Sociais e estou acabando, graças a Deus. Então, a gente diminuiu as atividades, Mas a Fundação Trapiche, eu digo, por isso que eu estava dizendo, que muita coisa iniciou da Fundação Trapiche. Eu recentemente, em 2024, na verdade, fui para os Estados Unidos, apresentar um trabalho artístico também, que se chama Kazumba, Corpo que Baila no Terreiro. É uma performance que, inclusive, o Marcelo dirige. E eu fui apresentar nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard. Só isso. E é uma performance maravilhosa também, que se inicia a partir dessas brincadeiras que eu fiz, quando eu fui para São Luís, quando eu voltei para São Luís e entrei no grupo do Bom Meu Boi da Floresta, de Mestre Apolônio. E a partir dessa vivência eu criei a performance. Então, se vocês pesquisaram no YouTube a performance, vocês vão ver lá, no YouTube da Brasil Conference, o nome da performance, Kazumba, Corpo que Baila no Terreiro, o meu nome, Igor Carimã, e Fundação Cultural Trapiche, porque é isso, eu acho que sem essa atividade, essa série de movimentação que a gente fez em Vargem Grande, a gente não tinha chegado tão longe. Marcelo também tem uma performance linda, que ele apresentou em um dos festivais mais antigos de teatro em São Luís também. Então, a gente recentemente está apresentando, dia 21, na verdade, antes de ontem, a gente apresentou um documentário chamado Mulundus Terra de Santo no 49º Festival Guarnecer Cinema, que é um dos festivais de cinema mais antigos, do Brasil, é o quarto maior, mais antigo. E a gente apresentou uma produção daqui, de Vargem Grande, feito por gente daqui, de Vargem Grande também, feito pelo Guilherme Dutra, feito pelo Armando Borges. Então é uma galera que, por exemplo, tá rodando aí, ó. E a gente não tá incentivando, ou não tá fazendo com que essas pessoas se capacitem ou melhorem ainda mais o que eles já querem fazer. Então a Trapiche foi iniciada a partir disso. Inclusive aqui no sítio, Pois é, e voltando para esse espaço, o sítio foi cedido por Tia Gorete, o Sargento Rui, que são meus tios, e eles cederam esse espaço para a gente iniciar as atividades. E a gente fez
a gente se reunia, a gente se reunia nesse espaço. Então, assim, é uma série de coisas que, se for para falar, assim, a gente vai passar muito tempo. Mas, assim, acho que até é um importante espaço para a gente agradecer, né? Eles, eu vou falar aqui daqui a pouco para eles, mas eu agradecer mesmo, porque se não forem essas pessoas como vocês que incentivam ou que traz esse espaço para que a gente entenda que o nosso trabalho é importante também, se não fosse isso, a gente não teria documentários, a gente não teria festivais, a gente não teria produções incríveis que a gente leva o nome de Vargem Grande, sabe? Então, assim, se não for isso, a gente não chega em nenhum lugar. A gente também teve um festival, né, que foi o Circuito Cultural Carnaúba, que foi feito aqui também em Vargem Grande, que o Gonçalves trabalhou também. Então, assim, a gente faz uma coisa, assim, 2, 3 pessoas escrevem o projeto, que é uma coisa que a gente faz, né? Escreve o projeto aprova, a gente recebe recursos e a gente chama os profissionais de Vargem Grande para trabalhar. Então, assim, impulsionar a cultura vargem-grandense também. Mas é isso, eu falo demais. Não, eu tava conversando com o Hillary, né, que a gente tava pesquisando. Vamos ver quem é Igor Carimã, produtor cultural, pesquisador. Foi pra Harvard que chama, né? Eu digo, cara, o cara zerou a trend, como é que pode? Hoje a gente vai começar por onde? Aí ele chegou e já começou, né? É até mais interessante, porque foi ligando uma coisa com a outra. Mas conta mais sobre esse documentário aí. Porque tem muita gente que não tem essa noção, né? De que tem, de onde tu chegou com isso, né? O Mulunduís Terra de Santo é uma produção audiovisual, né, do documentário Vargem Grandense. E a gente gravou em 2024 também. Foi 2024, lá em Mulunduís, né, onde tudo começou. Sim. E a ideia do documentário foi a gente também rememorar as pessoas que produzem esse festejo. Então a gente chamou o seu Raimundinho Aboiador, que todo mundo conhece, que tá estourado, né, aí também. O seu Raimundo, que é o cara do leilão, né, de Vargem Grande, do festejo. É o que puxa o leilão, é o que tá correndo de um lado pro outro no festejo também, é uma das pessoas. Tem diversas pessoas, né, mas a gente concentrou neles. E o Orlando Matos, que é o cantor. Né? Ele é de Codó e há muito tempo, há mais de 20 anos, ele também... melhores animadores. Ele também canta, né, no festejo. Tanto aqui, né, nesse de agosto, tanto no de Mulunduís. Então, a ideia mesmo era trazer as suas memórias, o que eles se lembram. Então, por exemplo, o Orlando, ele lembrou de uma promessa que um dono de gado fez porque o gado dele estava morrendo. E aí ele conta no documentário, ele fala assim, a gente eu tava lá cantando e eu ouvi ele dizendo, né, que o gado dele estava morrendo, e ele fez essa promessa para São Raimundo, que se o gado dele continuasse vivendo, né, se parasse de morrer, porque era uma coisa que estava acontecendo em Vargem Grande, ele ia cumprir a promessa de dar um gado pro santo. E aí ele deu, é muito bonito porque a gente escuta quem estava lá contando. Então o seu Orlando contando sobre a festa, o seu Raimundinho também contou da promessa dele, que e aí eu fiz um artigo também sobre o festejo de São Raimundo, assim que eu cheguei na universidade, em 2023. E com o objetivo também de trazer essa ancestralidade no São Raimundo, né? E aí que a gente compreendeu a partir dessas pesquisas foi que essas promessas, elas são para muitos, para se manter em vida, né? A gente se faz uma... Pois é, e aí o seu Raimundinho Aboiador, a promessa que ele tem, que ele contou no documentário também, é que a mãe dele estava muito doente quando estava no processo de gravidez, e quando ela pariu, né, ela começou a passar muito mal, e a avó dele saiu para fora e falou que se a mãe dele permanecesse viva, o nome do filho não ia se chamar mais Francisco, porque estava de chamar Francisco, ia se chamar Raimundo Nonato,
que a promessa era para São Raimundo Nonato. E aí ela se manteve viva. E é muito interessante também porque ele fala, né? E me tiraram de casa porque se eu ficasse na mesma casa que ela, eu ia pegar a doença também e ia morrer. E aí fugiram, colocaram ele em outra casa e a mãe dele começou a melhorar. E aí foi a promessa, né? Aí ele se chama ele se chama Raimundo Nonato, justamente por conta da promessa. Então, assim, o documentário era justamente para trazer essas memórias. E aí a gente agora foi selecionado na mostra competitiva Guarnecer de Cinema e também na mostra Panorama Sesc. Então é uma mostra dos Sescs do Brasil todo e tem a do Maranhão. E a gente vai ser um dos filmes que vai ser exibido lá no Sesc Deodoro. Cara, que legal e parabéns, né? E também é uma forma de levar o nome de Vargem Grande, porque o festejo é um dos maiores do Maranhão, se não o maior, né? Então levar isso para as pessoas, levar isso para fora, eu acho que é um motivo da gente se orgulhar também, né? Parabéns. Mas contar um pouco aí do processo, porque foram várias pessoas, o processo em relação a lidar com outra pessoa, a não ter a mesma ideia que outra pessoa, então vocês tinham muito a mesma ideia na produção ali. Era, assim, a ideia era justamente, tava todo mundo, a equipe foi majoritariamente Vargem Grandense. Então a gente chamou só o Carri, né, de São Luís, porque é um técnico de som, né, ele tem um equipamento e tal. E aí a gente chamou ele, que é um amigo meu também que já me fortaleceu em outros momentos. Então o objetivo, a gente trabalha aqui em Vargem Grande, assim, no meu ver, com as produções que eu estou, é muito o sentido de fortalecer. Então, por exemplo, o Cauã, que também é um outro cineasta vargem-grandense, fortaleceu em muitos momentos o meu trabalho, porque eu não tinha equipamento, e o Cauã tem, né, equipamento. Legal, né? Uma troca. E aí é uma troca. Então o Ari também, da mesma forma, ele emprestou alguns equipamentos pra gente levar pra Mununduís. Falar do Lucas, que eu estava zangando. O Lucas também. O Lucas também no processo do documentário. O Denilson também. Então foram pessoas que nos fortaleceram em outros momentos. De Vargem Grande. De Vargem Grande. Então quando a gente tem um recurso pra, enfim, se remunerar, a gente chama quem fortaleceu. Então o Cauã estava no Circuito Cultural Carnaúba, que chamou o Gonçalves. Então, assim, a gente é uma troca que a gente vai perceber que Vargem Grande tem de uma forma muito positiva. Ah, eu quero participar também. E E aí as produções... Por favor. A produção foi muito no sentido mesmo de... Cara, bora aqui documentar a história do santo. Legal. E aí a gente teve, né? A gente tem as divisões, né? Que, de certa forma, numa produção audiovisual se tem uma hierarquia. Então a gente tem um diretor, que foi eu, mas o diretor, ele trabalha da forma que ele acha melhor. Então, por exemplo, eu não quis ser um diretor que, por exemplo, impôs as pessoas. Então a gente trabalhava e conversava na hora do documentário. Vamos conversar com tal pessoa. Seu Orlando tá bem ali pintando. E aí no documentário ele trabalha com imagens, né, de santo. E aí ele tava trabalhando, aí a gente foi, seu Raimundo, seu Orlando, a gente pode perturbar o seu rapidinho. E aí a gente gravou com ele. Então, assim, foi muito num sentido mesmo de coletividade. Então, cada um se ajudava. Imagine as gerações futuras vendo esse trabalho de vocês, né? Sim. Acho que isso vai ser muito marcante, muito bacana, né? Agora eu quero falar de Harvard. Eu passei o dia todo porque é uma falando... outra realidade, né? Eu passei o dia todo. A gente quer falar de Harvard. Eu quero que chegue a parte de Harvard. Eu não sei nem dizer assim. É Harvard? Harvard. Eu também falo errado, mas tudo bem, acho que é dessa forma. Harvard. Pronto. Como é que foi a experiência? Como é que foi chegar até lá? Ai, conta tudo. O evento se chama Brasil Conference, né? Eu fui na de 2024. É um seletivo que ele abre para diversas categorias. E é um evento, o objetivo da Brasil Conference é justamente o que eles falam, né? De discutir o Brasil fora do Brasil. Se tem contradições, obviamente, porque a gente poderia discutir o Brasil aqui, mas o objetivo é levar essa discussão para uma das melhores universidades do Brasil, né? Se não a melhor universidade do Brasil. Do mundo, na verdade, né? Que é Harvard. E o evento é tanto em Harvard como no MIT. E aí eles abrem uma série de categorias, para pesquisadores, para servidores públicos que trabalham, que ajudem a construir o Brasil,
Cultura Brasileira em Ação. Eu me inscrevi na Cultura Brasileira em Ação. Então teve mais de 200 inscrições, ou seja, mais de 200 artistas do Brasil todo que queriam apresentar seu trabalho lá, né, na Brasil Conference. E querendo ou não, é um trabalho assim, levar o seu trabalho que você faz na sua cidade, no seu estado, no seu país, para lá é muito importante, é uma visibilidade muito boa, é um reconhecimento. E aí tiveram mais de 200 inscrições para a primeira fase. Na outra fase eles diminuíram uma quantidade de inscrições, uma quantidade, né, que eu não me lembro, e só para 2 vagas. E eu fui uma das 2 vagas, né? Chegou por e-mail, foi? Chegou por e-mail. E a sensação? Você foi selecionado. Meu Deus do céu. A sensação é uma sensação incrível, né? Porque é esse sentimento, né, de reconhecimento. De certa forma, a gente está levando a cultura do Maranhão para fora. Competindo e um trabalho que com... é seu, né? Pois é meu. E assim, eu fico pensando nisso, né? É um trabalho que é meu, mas é da mesma forma coletivo. Porque foi criado a partir da minha vivência no Boi da Floresta. E o Bum Meu Boi, com esse patrimônio cultural do Brasil, né, imaterial e tudo mais, reconhecido pelo IFAM, o objetivo foi esse, né? E aí na proposta que eu fiz foi esse, de a gente quer levar uma cultura popular para a Universidade de Harvard. Uma cultura popular que a gente faz aqui, uma cultura popular que é majoritariamente feita por pessoas pretas, por pessoas empobrecidas, de quilombo. Porque o Bum Meu Boi da Floresta fica localizado no quilombo urbano da Liberdade. E aí esse foi o objetivo. E aí a gente escreveu o projeto e aí foi selecionado. Foi muito gratificante. Infelizmente só fui eu apresentar o trabalho, porque eles não concederam tanto recursos assim. Mas, querendo ou não, foi o Bum Meu Boi da Floresta. E eu falei isso no Fantástico. Porque teve uma matéria... Vamos chegar lá. Teve uma matéria que o Fantástico fez. Fantástico. Teve uma matéria que o Fantástico fez, e aí na entrevista, né, eu falo assim, não foi só o Igor Carimã que foi apresentar esse trabalho, que foi apresentar esse trabalho. O trabalho foi desenvolvido a partir do Bum Meu Boi da Floresta, foi desenvolvido a partir da Fundação Trapiche, porque as vivências que eu tive aqui me moldaram para estar lá em São Luís também produzindo arte. Então, assim, foi tudo isso o que a gente fez. E aí foi selecionado. A gente foi para a França também apresentar esse trabalho. Sim. Foi uma outra oportunidade enorme também. Amigo, quando tu vai assim para fora do país, tu tem assim um choque de realidade? Ou tu tem alguma coisa assim que te diga, nossa, isso aqui é tão diferente do Brasil? Eu falo em questão mesmo cultural. Sim. Eu acho interessante trazer isso para cá. Porque quem vai ver também a Vargem Grandense, né? A gente tem uma cultura que é muito nossa, né? O Brasil todo, como um todo, mas o Nordeste, e se a gente especifica no Maranhão, é uma cultura popular muito nossa, que a gente não vai ver em outros lugares, porque é nossa, é de um jeito tipo próprio. Né? É um jeito próprio de fazer. Inclusive, bem significativo. A gente pega símbolos, a gente pega a nossa própria... Sim. Nosso próprio jeito, né? O que a gente foi moldado, né? O que a gente foi moldado. E aí, por que eu digo que foi moldado, né? Porque o Brasil, ele tem uma originalidade indígena. Então a gente, quem era daqui, né, antes de ser colonizado, e aí é um papo de história mesmo, né? Quem morava aqui eram os povos originários, os povos indígenas. E aí trouxe uma escravização africana, então os povos africanos vieram. Então, assim, que a gente vai perceber do Maranhão, se a gente para no Reviver e a gente olha as coisas, olha a cultura, olha um Bum Meu Boi passando, olha um tambor de crioula acontecendo. O tambor de crioula é uma manifestação africana, né, afro-brasileira. Então, assim, é uma série de coisas que vai nos moldando, e por isso que eu digo nos moldando, né? Eu esqueci. Um choque de realidade. Mas é um choque de realidade, né? Tanto na França quanto nos Estados Unidos, a gente percebe uma diferença enorme, né? Na França, em específico, a gente foi para a Bienal de Lyon, que era um festival muito antigo também, de dança, em Lyon.
que acontece, né, acho que Lyon é a quarta maior cidade da França, ou é a segunda maior, não me lembro. Mas é um festival que reúne artistas que dançam do mundo todo. E a gente percebe uma diferença muito grande. A gente foi uma comitiva de 10 jovens artistas da dança do Brasil. Então a gente ficava conversando, falava, gente, é muito diferente o que a gente faz, né? Porque eles usam mais de uma dança contemporânea, de uma coisa assim, a gente não. Se a gente olha as danças no Maranhão, em específico, a gente olha, assim, uma coisa mais da cultura popular, é uma coisa assim que a gente sabe de onde vem, tem uma história por detrás. É uma história, por exemplo, Marcelo, na performance dele que ele faz, ele conta a história da família dele. Ele conta a história da Guerra da Balaiada. Sim, que eu já vi, inclusive. Pois é. Então, assim, é uma história que a gente carrega. A performance que eu fiz é uma performance de dança. Então, o objetivo é eu brincar como Kazumba, que é uma figura também do Bumba Meu Boi da Baixada, que a gente tem aqui no Maranhão. Então, o objetivo é o quê? É apresentar o Kazumba, é apresentar a ancestralidade dessa figura, é apresentar o Bumba Meu Boi, que é complexo cultural. Então, assim, tem muitas coisas. Na música tem o quê? Tem um tambor-onça. O tambor-onça é um quê? Assim, é aquele instrumento que a gente pulsa e sai uma... Sim, tipo, tem uma série de coisas que a gente carrega na nossa arte. E aí, não é sendo xenofóbico, mas a gente via umas artes lá, tipo, eu falei, gente, é muito diferente. Dá esse choque mesmo, né? Pois é esse choque que a gente sentia. É uma galera muito ignorante também. Na França eu senti muito essa galera, assim, uma coisa ignorante no jeito de falar, no jeito de se comunicar. Tem que ter uma pressa. Aqui no Maranhão não, no Brasil não. Tu chega na casa de qualquer desconhecido, a pessoa te abraça e te dá um café, sabe? Então esse foi um choque também que eu senti. É isso. Vamos falar do Fantástico? Antes da gente continuar, né, já se inscreva no nosso canal, siga nas redes sociais e já deixa seu like. Bora falar de Fantástico, né? Vamos, como foi isso de vocês serem convidados e tudo? Eu tava trabalhando, inclusive, eu tava numa produção também audiovisual lá no Teatro Arthur Azevedo e eu já tinha dado uma entrevista pra Mirante. Assim que eu cheguei, eu dei essa entrevista pra Mirante e a Mirante guardou nessa entrevista. Ela não utilizou toda a entrevista, mas teve umas partes que ela não utilizou e teve partes que ela utilizou. E a matéria foi pra Mirante, a Mirante divulgou e tudo mais, e guardou uns fragmentos. E na novela Vale Tudo, vocês viram a novela Vale Tudo? Da Odete Roitman. Acho que eu sei. É uma novela das 9, foi a penúltima novela das 9, da Globo, né? E eles queriam que a abertura da novela fosse manifestações culturais, fosse o Brasil acontecendo. Então eles botaram capoeira, eles botaram as religiões de matriz africana, eles colocaram, o que mais? Eles colocaram parques de outros estados. Então, assim, foi uma série de coisas que foi na abertura. E uma dessas coisas, eles queriam colocar algo do Bumba Meu Boi do Maranhão. E aí a Globo entrou em contato com a Mirante para pedir um banco de dados, e a Mirante mandou um fragmento da minha entrevista, que era um fragmento que eu levantava a careta de Kazumba, eu olhei. levantava a careta de Kazumba e sorria. Aí a Mirante mandou pra Globo, a Globo aceitou, falou que queria botar, e entrou em contato com a Mirante. Falou, pede o termo de autorização de imagem. A Mirante entrou em contato comigo, é isso que eu tava trabalhando, né, no Teatro Arthur Azevedo. E eles falaram, tu tá onde? A gente tá precisando desse termo de autorização, porque a Globo quer fazer uma matéria, quer fazer uma coisa, eu nem entendi direito. Aí eu falei, gente, é pro bem, né? Assim, tipo, vai ajudar ainda mais a visibilidade. Autorizado. Eu autorizei. Aí eles foram lá, autorizei e tal. Aí eu nem sabia o que era, porque nem o pessoal da Mirante estava entendendo o que era direito. Eu sei que deu um tempo
a novela começou. Aliás, aí a Globo, no Instagram da Globo, saiu a abertura. E me mandaram. Falou, Igor, tu tá na abertura da nova novela. E eu fiquei assim, mas de quê? Eu nem me lembro de ter gravado nada. Nem imaginou que era a mesma coisa. Não imaginei. E aí, quando eu vi, era justamente a cena, eu levantando a careta e sorrindo. Era uma série de coisas. É muito curto. Eu falava para as pessoas, para vocês me reconhecerem, vocês não podem piscar na abertura. Porque é coisa de 1, 2 segundos. E aí é muito rápido. Aí eu levanto e sorrio. E aí foi. Passou, né, a novela toda. E as pessoas, durante as exibições das novelas, me mandavam vídeos. Então teve um período, assim que eu cheguei em São Luís de volta, né, para fazer a graduação, eu fui para um território, para uma comunidade tradicional em Açailândia. E fiz amizade com o pessoal de lá. E recentemente, num evento lá no Sindicato dos Bancários, no centro de São Luís, eu reencontrei uma das senhoras que eu fiz amizade, né? Que eu conversei e tal, lá dessa comunidade. E ela falou pra mim, falou, Igor, a gente descobriu que tu tava na abertura da novela e todos os dias a gente via. A gente fazia questão de ver a abertura da novela pra te ver. Cara, que legal, né? E aí eu comecei a desabar de choro, eu sou muito emotiva, e falei, caraca, olha só onde a nossa arte chega. Onde que a gente faz, que a gente pode achar mínimo, pequeno, chega. E chegou, né? Chegou. E as pessoas se sentiram também reconhecidas. Porque representadas. Porque é a cultura delas também, de certa forma. É o estado delas, é a cidade delas. É o que elas participam também. Tem muita gente que dança boi com muita paixão, né? Exato, com certeza. Legal. Parabéns, viu? Agora... Mas chega no Fantástico. Meu Deus, eu não sei. Mas foi isso, né? A exibição do Fantástico. É porque eu falo muito, eu sou muito prolixo. Não sei se vocês sentiram a mesma coisa com o Eduardo. Eduardo Sandes. Um grande amigo meu também. E ele teve eu tava vendo tu falando que já passou por vários... Gente, a gente tá... O Pod Impacto tá muito bacana, porque... o último entrevistado foi o Raimundo, né? O Raimundo dizendo que já foi pro Japão. Agora tu chega dizendo, mas cara, que legal. Mas bora chegar no Fantástico. Raimundo é maravilhoso também. Mas enfim, Eduardo, da mesma forma que ele conversa muito. Aí eu me lembrei dele porque eu vi a entrevista dele aqui. Sim. Inclusive, um beijo para Eduardo. Mas essa entrevista do Fantástico, né? A novela começou, né? A abertura já estava acontecendo. E o Fantástico... Teve uma repórter do Fantástico, que eu não me lembro o nome dela agora. Mas ela é uma mulher branca de cabelo cacheadinho. Ela sempre tá nas matérias do Fantástico, né? E aí ela me mandou mensagem do Instagram. Ela falou, oi, tudo bem? Aí ela se apresentou. Falou, eu sou apresentadora do Fantástico. Mas imagina assim, meu Deus, estão passando trote. Pois é. Aí eu comecei a ver o Instagram dela. Acho que é Lilian o nome. Não me lembro agora. Mas aí eu comecei a ver o Instagram dela. Falei, gente, essa mulher é repórter mesmo? O Instagram dela tava até verificado. Sim. Aí eu fiquei, tá, é confiável. Aí mandei mensagem pra ela, oi, tudo bem? O objetivo dela era justamente fazer a matéria no Fantástico, né? Ela queria que a TV Mirante também, por ser como que se chama isso? Filial. Por ser a Mirante ser filial da Globo aqui no Maranhão, fazia a matéria comigo. Então não seria ela que viria lá de São Paulo, Rio de Janeiro, me entrevistar. E sim o pessoal da Mirante, e eles cederiam a imagem para o pessoal usar. Aí ela marcou tudinho comigo, me passou o contato da repórter da Mirante e a gente alinhou. A gravação foi justamente na sede do Boom Meu Boi da Floresta, no barracão do Boi da Floresta. E a gente fez a entrevista e tudo mais. E é nessa entrevista que eu falei na agorinha, que eu disse que não era só o Igor Carimã que estava sendo apresentado e tudo mais. E aí eles utilizaram esse momento, essa parte, para a matéria no Fantástico. E aí eu posso disponibilizar para vocês verem depois também, porque eu fiz um fragmento, né, da matéria do Fantástico.
E aí é muito interessante porque tá lá, né? Eu não me lembro agora. Faz um tempo que eu não assisto novela, né? Sim. Na minha casa nem televisão tem. Assim, é só no Instagram, só celular. Mas tem a repórter do Fantástico que ela se apresenta, né? E aí ela me apresenta, na verdade. Ela fala, na abertura tem várias manifestações, inclusive um brincante do Bumba Meu Boi do Maranhão. E é ele que vocês vão ver agora. Aí eu começo a falar. E tá o dono também, o criador da abertura, ele também fala sobre mim, o diretor de criação da Globo. É esse o termo. Só isso. E aí ele fala sobre o que ele escolheu para a abertura e ele fala sobre o meu trabalho também, sobre essa cena. E aí ele fala, tem um Kazumba, que é um personagem que usa uma careta do Bumba Meu Boi do Maranhão. E ele levanta a careta e sorri. Aí é exatamente o momento que eles mostram, né, esse momento que eu sorrio. E eu falo, né, eu me apresento, falo que eu trabalho, falo a minha idade, meu nome e falo esse trecho que eu já falei. E foi muito bonito também, porque de certa forma a gente se apoia muito, né? Nos nossos amigos, nos nossos parceiros. E teve um momento nessa entrevista que quando eu apareci, todo mundo começou a gravar e me mandar. E eu tava trabalhando, né? Eu tava fazendo alguma coisa da faculdade, tava em casa. E começou a chegar um monte de reposts no Instagram. Um monte de menções, né, no Instagram. E eu falo, o que é isso aqui? Porque também não tinha data para exibição da matéria. Então eu não sabia. Era um domingo qualquer que eu não sabia. E aí chegou, né? Aí todo mundo começou a me marcar, todo mundo começou a ver a matéria. Quem não tinha visto começou a ver no Globoplay a matéria depois, né? Eu, inclusive, vi a matéria completa no Globoplay depois. E todo mundo começou a me marcar. Então também foi um sentimento de emoção, porque todo mundo começou a se ver também. Como aquilo ele falou, né? Esse reconhecimento. Mas Exatamente. isso tu já tinha feito documentário ou foi antes? Foi antes. Foi antes. Porque O tu nem documentário citou, foi em 2024. O documentário foi em 2024. Essa matéria foi em 2025. Se eu não me engano. Tô meio perdido nas datas, mas eu acho que é isso mesmo. E, gente, vocês não sabem a dificuldade que foi pra gente trazer esse rapaz. Vamos hoje? Não, hoje não vai dar, porque eu estou não sei aonde. Vamos hoje. Hoje não vai dar. Aí eu tava aqui, ei, vamos fazer tal dia. Meu irmão, bom, nós não vamos perder não. Vai ser domingo, nós vamos fazer domingo. Porque é muito bacana a gente ouvir essas histórias, né? Gostei muito. De certa forma, essa vida... Infelizmente, Vargem Grande, e aí é um problema que a gente ainda precisa sentar para conversar. No tempo que a gente estava aqui na Fundação Trapiche, a gente reclamava isso muito com os governos, né? Porque a gente precisa de uma universidade pública, gratuita, de qualidade aqui em Vargem Grande. Então, qual é a realidade dos jovens vargem-grandenses? E eu acho que, sem trazer isso aqui para essa discussão, não seria o Igor Carimã falando, porque foi sempre isso que a gente reclamava. Então, qual é a realidade dos jovens vargem-grandenses hoje, quando terminam o ensino médio? É fazer o quê? É começar logo a trabalhar. Ou é fazer uma faculdade privada, aí você precisa ter dinheiro para pagar uma faculdade privada, ou você sai. E também, para sair, você precisa ter uma certa estabilidade. Então, eu tive essa certa estabilidade de ir para São Luís fazer a minha graduação. Aí fiz, né? Tô terminando, graças a Deus, a minha graduação. Faz o que? História, hein? Eu faço Ciências Sociais, né? Que é o profissional que trabalha com a sociologia, antropologia e ciência política. Sei mesmo. E aí, essa foi a minha realidade, né? Eu fui para São Luís fazer a minha graduação. Eu já esqueci do que eu tava falando, do que tu falou. Eu acho que tu falava de universidade. Era. Tá. Pois é. Eu me esqueço. Não, mas isso aqui é bacana, né? A gente conversar. Essa conversa aqui é legal. Eu esqueci o que eu perguntei. Ninguém me lembra. Mas hoje, tu namora, né? Namoro. Como é que tá esse relacionamento? Conta um pouquinho pra gente. Meu irmão,
O pessoal quer saber, minha irmã. Então. Inclusive, ela é linda. É aquela... É, minha namorada, futura esposa. Aí. A gente tava trazendo pessoas apaixonadas. Não né? é? Que bom. A Rafaela, né, inclusive, estava aqui. Ela faz história na UEMA também. É uma pesquisadora. Ela trabalha com cultura popular. Olha, Ela trabalha... Vocês se conheceram assim nessa... Foi muito início. Na verdade, eu pedi pra ela pra me replicar uma tatuagem que ela tinha, que ela tem, né? A tatuagem, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu percebi mesmo. A cultura, a tatuagem é justamente o mapa do Maranhão. É porque tanto eu e ela, a gente é apaixonado por esse estado. Tem gente que diz que quer logo ir embora, né? Que quer não morar aqui e tal. A gente não, a gente gosta de morar aqui, a gente se apaixona pelo nosso estado mesmo. E se tiver oportunidades fora, obviamente a gente aproveita, né? Mas, pra falar da tatuagem, tem traços indígenas e africanos, que é um que molda o Maranhão, que é um que eu tava falando agorinha, né? Aí tu usou a tatuagem pra chegar na mina. Foi. Aí eu falei com ela, aí eu falei, posso replicar da tua tatuagem? Aí ela falou, pode sim. Aí Eu sei que eu fiz a tatuagem e pedi pra ela pra gente... Aliás, a gente conversou e a gente se marcou de se ver justamente num encontro de cantadores de Uma Meu Boi. Foi lá no Seprama, lá em São Luís. Aí a gente foi e conversamos. Aí se marcou de se ver outros momentos também. E eu sei que a gente tá mais de um ano já juntos. Que bonitinho. Viva a tatuagem. Viva a tatuagem. Ai, que foi muito bom ter você aqui. Eu acho que a gente vai, toda vez que tu tiver em Vargem Grande, tu pode vir, viu? E aí a gente queria agradecer a tua participação, mas pra encerrar esse momento, eu queria que tu deixasse uma mensagem pro pessoal de casa, principalmente pros jovens, né? Tu como jovem, deixar essa mensagem que tudo é possível, que basta ter fé, enfim. O que eu dizia sempre, então, o que eu falei tanto nos Estados Unidos, quanto eu falei em outros momentos, em entrevistas, todas as entrevistas que eu fui convidado, pela TV Band, pelas outras TVs, rádios lá em São Luís, e assim, é uma oportunidade imensa falar agora em Vargem Grande, né? A partir do Pod Impacto. E todos esses momentos, né? Foi muito porque a gente entendia a cultura como uma possibilidade de transformação de vidas. Então a cultura me moldou, a cultura transformou a minha vida de certa forma, que era uma coisa que a gente também trabalhava com mais ênfase, né, com os jovens daqui de Vargem Grande também. Então por que a Trapiche diminuiu? Porque a gente não tinha tanta possibilidade de recursos. Então qualquer coisa leva recurso, sabe? Qualquer coisa precisa, assim, ter um recurso para fazer. E aí a gente diminuía as nossas atividades por conta disso, porque a gente não tinha tanto. O Pod Impacto que o diga, negócio de recursos. Mas aí a gente conseguiu, e aí a gente falava, né, assim, bora fazer da forma que dá, e de uma certa forma, aí o pessoal critica, né, a gente já ouviu alguns momentos. Mas a Trapiche nem existe mais, a Trapiche não faz mais atividades. Como é que a gente vai fazer atividades sem recurso? Sem dinheiro? A gente pegou um dinheiro bom e fez um documentário. Hoje está sendo exibido no maior festival de cinema do Maranhão. Então, assim, olha só o que a gente fez. Olha a equipe lá do documentário. É uma equipe de Vargem Grande, sabe? Então, se a gente não tiver esse incentivo, a gente não consegue chegar. Mas, para a juventude, eu acho que é muito ter foco. É muito ter foco como... no seu trabalho. E não desistir. Porque em diversos momentos a gente pensa em desistir, né? Eu, inclusive, quando eu saí daqui de Vargem Grande, fui para São Luís e vi a vida movimentada, de pegar ônibus e tudo mais, eu falei, cara, eu vou voltar para minha cidade. Eu não quero ficar aqui, não. Olha que vida de louco. A gente sai de manhã, chega à noite. Mas aí eu persisti, tô aqui acabando a minha graduação. E eu acho que lidar com arte é uma coisa muito desafiadora, porque tem muita gente que desacredita muito, né? Eu vou estudar arte, vou estudar cultura. Não, deixa isso não dá dinheiro. Sim. Então eu acho muito desafiador, e é por isso que eu falo de não desistir, que a pessoa tem que amar muito, né? Total, com certeza. Amigo, pra encerrar, a gente queria saber que tu assinasse esse quadrinho. Passou, assinou. A gente tem...
É porque a gente mudou o cenário hoje, né? Já que Normalmente você decidiu o seu horário. Aí a gente teve que procurar um ambiente que não fosse tão sol. não fosse tão só. Desculpa, inclusive. Nada. Mas Eu não vim mesmo. pro- Pelo contrário. A gente Pode ficou falar muito que não feliz, podia né? perder, Quando justamente. eu mandei mensagem, galera, ele vai estar em Vargem Grande, ele topou, aí todo mundo A primeira embora. coisa que ela falou, Harvard, galera. Harvard. Não, tem que ir. Eu tava, como é? Hiperfoco Era o no... hiperfoco. Porque eu sou por período, assim, eu tava no hiperfoco no Haaland. Sim. Aí eu só, Haaland, eu o tempo todinho na Copa do Mundo. Aí agora eu fiquei com o hiperfoco no Aí quando o Eduardo veio, era a calcinha preta. calcinha preta. Mas é isso, querido, muito obrigada, viu? Eu agradeço por ter você muito. aqui com a gente. Muitíssimo obrigada. E é isso, gente. Esse foi mais uma edição do nosso Pod Impacto. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de ir lá e seguir a gente nas redes sociais e curtir todos os episódios do nosso Pod Impacto. Tchau, tchau.